gente, a caçadora de sucesso na área. Hoje com um convidado muito especial, o nosso querido Fred Filho, patriota, guerreiro. E ele tá aqui hoje para contar a trajetória de vida e sucesso com vocês, Fred Filho. Isso aí, gente. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus, agradecer a meus amigos, familiares e a todos vocês, guerreiro, patriota, conservador. Nossa querida, maravilhosa direita. Tamo junto. Vamos contar hoje. Muita gente que está nos assistindo hoje já conhece, já viu, pelo menos já viu o Fred em algum lugar, em alguma manifestação, já ouviu lá na frente do quartel, já viu no centro do Recife. O Fred, na verdade, Fred, você é comerciante, não é isso? Distribuidor, é isso? Representante? Sou representante comercial, né? Desde o início da minha vida, sempre fui representante comercial. Comecei com 22 anos. Nossa, isso Né? tem quanto tempo? De lá pra cá já tenho quase 35 anos de representação. Então aquele centro do Recife já teve muito, né, a honra de recebê-lo, não é isso? Não só o centro de Recife, como São Paulo, Minas, Santa Catarina, Paraná. Né? Então eu transitei muito na 25 de março, na Rua Prata, Bom Retiro, na Rua Bresse do Brás. Né? Então eu fiz parte também de muitas fábricas e indústrias. Nos interiores de São Paulo eu fui em muita empresa. Então, gente, vamos voltar no tempo. Como se nós entrássemos hoje numa máquina do tempo, Fredinho. Lá atrás, vamos contar lá do início, quem são seus pais, Fredinho? Você, de onde você veio, onde você nasceu, sabe? Vamos recordar um pouquinho lá atrás, a infância. Vocês não querem conhecer a história do Fred? Você veio de onde? Você nasceu, Fredinho? Meu pai, quando casou, a gente tinha um terreno no bairro de São Martim, Rua Punã, número 73. E lá foi onde meu pai fez a casa e onde a gente teve uma vacaria. Então a gente vivia um pouco do leite e o dinheiro do leite meu pai começou a comprar máquina de costura. E aí ele tinha a confecção e a vacaria. Me lembro muito bem que no bairro de São Martim, nenhuma rua, pessoal, era calçada. Então, a gente vivia brincando na rua, jogando bola, pegando lebrista, tritongo e esses peixinhos lá, né? E na vacaria, quando dava 5 horas da manhã, eu tinha que, com um amigo nosso, que eu acho que já deve ter falecido, puxar capim para as vacas. E quando a gente chegava, a gente tinha que vender o leite, eu tomava banho e ia para a escola. E dali foi que começou. Meu pai era um homem muito trabalhador, muito guerreiro e muito patriota. Como é o nome do seu pai, Fredinho? Fred também. Por isso que a turma me chama de Fredinho, porque era Fred velho, Fred novo, Fred velho, Fred novo, e aí foi chamando Fredinho, e hoje eu sou Fred Filho, né? E seu pai, algum motivo, assim, em algum momento entrou pra política também, não? Não, ele nunca queria, porque meu pai dizia assim, naquela época, na década de 60, 70, muita gente falava que o político não tinha ganhos bem. Era pouco dinheiro. Então ninguém queria ser político. Todo mundo queria botar alguma coisa para ganhar dinheiro, para trabalhar. Então, meu pai sempre dizia, não, saia disso, isso tem futuro não. Quer dizer que você foi criado com leite do peito da vaca. Depois ele montou a confecção, que hoje em São Martim é uma fábrica de laje. Né? Quando a gente começou a ganhar dinheiro, a fábrica do meu pai foi crescendo. Meu pai chegou a ter uma confecção com quase 110 costureiras, né? Que era a Landen. E daí por diante ele teve um lado de um sócio, e aí ele dividiu com o sócio e ele foi em busca de representações, já que ele trabalhava no segmento de moda, segmento têxtil, então a gente procurou ir lá para o sul, onde tinha as feiras, na Embi, que era a FENIT, foi dali que começou a carreira de papai como representante. E ali nas minhas férias, e meu pai sempre foi assim, sempre ensinou a gente a trabalhar.
Tá? A gente, quando chegava da escola, ó, vai tomar banho, vai-te embora tomar conta daquela vaca, vai-te embora naquela confecção, vai levar isso para o cliente, vai fazer aquilo, ajuda a infestar o pano, vem cortar. Então a gente sempre foi assim. Meu pai ele foi tão guerreiro que eu fui inúmeras vezes para São Paulo de carro com ele. E teve uma época que eu vim de carro sozinho, porque houve um acidente com o papai, e eu tive que vir de carro sozinho, de São Paulo para cá. Você é filho único? Tenho um irmão. E ele também trabalhava com vocês? Trabalhava. Como chama seu irmão? Olavo Pascoal. Ele ainda é representante? Do meu avô, Olavo Pascoal. O nome do pai do seu pai? É. Certo. Nós somos descendentes de uma família de portugueses. Né? A gente veio... Então, são 2 filhos apenas? É. 2 filhos e 2 irmãs. São tem 4 irmã filhos. Flávia, que mora em São Paulo, e tem minha irmã Olguinha. E as meninas, elas não entravam no comércio, não trabalhavam com vocês? Olguinha estudava pra caramba, velho. A minha irmã, ela é muito inteligente. Acordava, pegava nos livros. Ia dormir com os livros. Então, minha irmã Flávia foi embora para São Paulo. Hoje ela mora lá em São Paulo. Olavo, meu irmão, ele é uma família muito cristã. Né? Nós participamos muito da Igreja do Cordeiro, a São Sebastião, do meu querido e amado pároco Oscar Martins. Com ele eu aprendi muita trajetória, do início, a vida até a morte. E eu sei que você é muito ligado à sua mãe, né, Fred? Como chama sua mãe? Mamãe Carmen Olga. Ela também trabalhou lá na confecção? Ajudou a meu pai, como ajudou também no início da vida dele, né? Meu pai, ele foi um cara que ele sempre ensinava a gente que tinha que trabalhar, e eu vou dizer uma coisa que talvez muita gente não saiba, mas quando nós tínhamos vacaria, né, que era uma cocheira em São Martim, e meu pai tinha uma confecção em São Martim, e meu pai lutou de botar os 4 filhos numa escola boa, que era a escola salesiana. Naquela época... Você estudou a vida inteira no Salesiano? No Salesiano, na época de Padre Marinho. Mas do Salesiano eu fui para a escola do Bancário, ali na Madalena, que é perto do Joaquim Távora, tinha uma escola ali, Escola do Bancário, Madalena. E de lá eu fui para a escola Nossa Senhora do Carmo. De Nossa Senhora do Carmo eu fui para o colégio Opção. E da Opção eu terminei no Contato. No Contato Centro? Contato Centro. Muito bem. Fradinho, você lembra se você tinha um hobby? Eu sei que naquela época a gente brincava na rua, né? Como você falou. Você brincava de quê? Como criança, não tinha naquela época internet, não tinha telefone celular. A gente brincava de muitas coisas na rua, né? Épocas boas, que hoje talvez não tenha mais, mas quem não teve um velocípede, quem não teve uma bola, quem não teve um badoque, quem não teve uma bola de gude, quem não teve um peão, quem não teve um ponteiro, quem não brincou com garrafão, quem não brigou, né? Qual a sua formação, Fradinho? Eu tenho o 2º grau completo. Não consegui, que eu tentei área de saúde, só que chega o romance, a paixão. Se apaixonou cedo? Apaixonei cedo, demais. E com quantos anos, Fradinho? Eu tinha 16 anos, ela tinha 12. Meu Deus do céu. Sua esposa quer dizer... Se fosse hoje, eu acho que eu estava preso, né? Porque hoje é não sei o que é isso, ninguém pode olhar uma menina. Mas os dois eram de menor, né? Você tinha 16 e ela 13. Mas já era homem, né? Meu pai já me ensinou a homem desde pequeno. Mas era de menor, Fradinho. Olha só. E aí, você casou com a primeira namorada, é isso mesmo? Primeira namorada. Até hoje, graças a Deus. Gente, para tudo. Olha só. Quem pode imaginar seu futuro vereador, o último dos românticos, né? Ele casou com quem ele deu o primeiro beijo na primeira namorada. Que coisa linda, né? Exatamente, foi isso mesmo. Então, como é que chama o grande amor da sua vida? Simone Gama. Tá vendo aí, Simone? Você fisgou o coração desse homem, ainda jovem, adolescente, aos 16 anos, já entregou o coração para Simone. Muito bonito isso. Até hoje ela me ajuda muito.
é meu suporte no escritório de representação, né? Na minha ausência, porque sabe, representante vive no mundo e ela é o suporte dentro do escritório. Fredinho, então são quantos anos de relacionamento? 30, Contando já namoro, noivado e casamento. Acho que 33, 34 anos. A idade de Cristo pra cima. Exato. Ela também é cristã. Cristã, né? E pense numa pessoa maravilhosa. Com certeza Muito deve boa. ser, né? Muito, muito, muito. No início, quando a gente casou, para quem não sabe, porque hoje em dia, quando casa, Paty, todo mundo já recebe tudo. Né? Você leva tudo para casa. Quando a gente casou, praticamente a gente não tinha nada. E o que eu ganhei no casamento foi uma bandeja. Então a gente foi comprando as coisas. Eu levei minha cama de solteiro, meu guarda-roupa de solteiro. E aí com minha Moninha, chamo ela de Moninha, a gente foi comprando cozinha, sala, quarto, e eu fui crescendo. Eu dei entrada num apartamento, porque a gente não ganhou nada. Fui pagando. Fradinho, você casou quando você tinha quantos anos? 24. Então foram aí, na verdade, os 8 anos, né? De Namoro. de namoro. De relacionamento, de namoro, né? O pai dela era aquele que batia horas, bora, acabou. Vamos contar um pouquinho desse casamento lindo, dessa história de amor, né? Se você hoje pudesse dizer para a Simone, sabe, o que ela representa para você nesse momento? O que a Simone representa para você? Tudo, toda a minha trajetória de vida, minha batalha. É uma pessoa extraordinária. Sempre a gente trabalhou junto. O pessoal fala que quando casar é ruim, não. Casar é a coisa mais linda que tem no mundo. Quando você casa, que você ama. Meu, final de semana a gente se diverte, brinca, sai. Entendeu? Então o casamento foi muito legal pra mim. Entendeu? São quantos filhos frutos desse casamento? Um casal. Mateus, né? E Isabelle. Isabelle hoje é advogada. E Matheus, ele trabalha com coisa de automóvel, né? Loja de carro. Matheus tem 30 anos já. Isabelle tem 26. 26 anos. Como é que começou essa intimidade toda sua com esse comerciante recifense? Sempre quando eu visito algum cliente, alguma loja, antes de chegar até num proprietário, num dono, eu saio falando com todos os funcionários. Porque eu acho que em primeiro lugar está o funcionário. Por quê? O funcionário é que vai vender meu produto. O funcionário é que vai atender bem o cliente. Então, primeiramente, tem que ser o funcionário. Por isso que eu gosto de conversar, brincar, falar com todos eles, não é isso? E sempre que eu vou, hoje mesmo, eu pedi um monte de voto. Um monte de voto. Ó, me ajuda aí. Eu, com certeza, Fredinho, sendo você, o voto já é seu. Então, é desse jeito, desse naipe a gente vai... E como é que começou essa história, Fredinho, de voto? Agora a gente quer entender como é que, na verdade, o criado lá na vacaria, com o leite do peito da vaca, com o pai, né, na verdade, com a indústria têxtil, né, ele começou lá, né, com as tantas costureiras, como aí depois o representante comercial, e aí o eixo, né, ponte aérea, Rio, São Paulo, Recife, e de repente esse homem, né, o representante entrou para a política. Eu sei que você não caiu de paraquedas. Então, como foi isso? Como é que se deu essa entrada na política? Eu falando na época com muita gente importante no Brasil. Inclusive Chico Levey, que era um dos presidentes da Vicunha, aquele Emílio de Moraes, Zé de Alencar, que eu vivia com esse povo nos eventos lá em São Paulo, na feira do AMB. E eram fábricas e indústrias que tinham 3.000 funcionários, 4.000 funcionários. Então eu vivi praticamente dentro de maquinário têxtil, né? De todo esse segmento, tanto faz aviamento como miudeza, mas nós tínhamos um bom relacionamento. E meu pai sempre foi como eu, assim, gostava muito de fazer amizade, conversar, e a gente tinha intimidade de entrar em fábricas e indústrias. E da direta já, quando todo mundo dizia, não, nós temos que ir para a rua, solidariedade, todo mundo de mão dada, direta já. Naquela época, quando eu ingressei na área têxtil, né, que eu comecei lá de baixo mesmo,
Eu vendia alfinete, eu vendia ilhóis, eu vendia fita métrica, eu vendia giz alfaiate, eu vendia zíper, eu vendia botão. Então, eu comecei lá de baixo para chegar no tecido, para chegar em alguma coisa mais nobre, digamos assim, mais robusto. Né? Então, o que eu vi naquela época foi que um diretor meu, importante do Brasil, ele tinha um lado muito significativo no mercado de fábricas e indústria, e ele disse: ó, Fredinho, se prepare. Por quê, patrão? Diga aí, mestre, o que é que está acontecendo? Eu vou fechar minha fábrica. Por quê? Porque vem as eleições diretas. E o que vai acontecer? Naquela época, eles já me diziam isso. O que vai acontecer? Vão abrir o mercado, vão meter a mão nos cofres públicos, o Brasil vai se endividar, o nosso PIB vai cair de 12 para 2 ou 1, e muitas fábricas vão fechar porque eles vão aumentar os impostos e aumentar os seus ganhos. Vão querer taxar, multar, tomar, invadir e perseguir. Eles já me diziam isso. Naquela época, né? Naquela época. Diante desse cenário, Fredinho, né, você que, na verdade, conheceu esse cenário, né, de outrora e, na verdade, tem uma ótica clara do cenário atual, você tem fé na política? Eu acredito. Por isso, um dos motivos que eu entrei. Foi o quê? 81, 82, 83, 84, essa década de 80 para 90, foi quando eu percebi que se a gente não fizer alguma coisa, toda a pirâmide industrial do Brasil vai desmoronar. Tudo vai fechar. Eu não tenho dúvida. Se eu for falar aqui, empresas, que foi da época nossa, quem não se lembra aqui a nossa aviação? Se eu for falar da VASP, Varig, Transbrasil, a Cruzeiro, se eu for falar da máquina de escrever, Olivetti, mas é obsoleto. Pô, mas pega os funcionários, cara. Se a Olivetti teve 3 mil funcionários, bota para fazer celular, bota para fazer tecnologia, mas não bota ninguém na rua. Mas o governo não estava nem aí. Eles estavam querendo aumentar seus ganhos. Então, o que eu vi foi fábricas e fábricas fecharem. A gente perdeu a Monarch, Calói, Monareta, BMX. Quem não se lembra do Autorama? Quem não se lembra da Ferrovia? Quem não se lembra do Brinquedo Estrela, Gulliver, Atol, Atla? Quem não se lembra nosso Conga, nosso Quixote? Quem não se lembra a propaganda que tinha a Valizé, a Demilos? Então, quando eu vi esse monte de indústrias e fábricas sendo perseguidos, sendo praticamente torturados, porque é muito bom hoje a gente ver Brasília, é um show de bola, todo mundo é feliz lá, ganha muito bem, mas ninguém chega para o setor privado, para o empresário e está com dificuldade. O que é que você pode fazer para aumentar o número de funcionários? O que é que você está achando? Como é que está a infraestrutura? Como é que está a porta da tua fábrica? Como é que está o abrigo de ônibus? Como é que está a iluminação? Como é que está a segurança? Teus filhos estão em que escola? Eu posso ver teus funcionários? O que é que precisa? Não, cara. Brasília parece que esqueceu as indústrias e fábricas do Brasil ao ponto de hoje a gente ver praticamente mais nada. Então, Fredinho, eu tenho acompanhado, né? Você realmente é bolsonarista, não é isso? Com certeza, comecei desde o CNS. E por que Meu nome você é eu Fred. queria. Você conhece a história de Bolsonaro? Por que você é bolsonarista? Porque Quando eu cheguei- ele, só para complementar, ele reacendeu, ele tem alguma coisa a ver com a fé que você tem hoje na política? Você disse uma palavra muito importante, a fé. Eu acho que começou daí. Porque quando São Paulo, naquela época, foi às ruas pela Marcha da Família. Então, o que é que eu fiz? Eu escutava muito um programa de rádio aqui de uma pessoa, e o que é que a gente fazia? Eu ficava escrevendo coisa para Geraldo Freire. Marcha da Família no DEP.
Aí eu dizia, aqui é João, de que hora vai ser essa marcha da família? Olha, eu vou levar uma caixa de som na marcha da família. Meu amigo, eu estou levando uma equipe lá para a marcha da família, vai ser na Praça do Derby. Eu queria saber qual é o horário da marcha da família que vai ser na Praça do Derby e o dia. Então, nesses percursos, Geraldo Freire e a equipe dele falavam ao vivo no ar. Então isso aí começou a chamar a atenção, até que nesse dia eu cheguei lá na Praça do Derby e aí foi quando eu vi pessoas que eu nunca tinha visto. Inclusive totalmente patriota, que eu não imaginava que existia aqui. Então, Fredinho, a gente sabe, na verdade, quando alguém nasce com um dom, né? Eu acho que você recebeu um chamado. E às vezes tem um gatilho. Talvez o Bolsonaro tenha sido o gatilho da renovação da sua fé na política. Sim, reacendeu uma chama, é isso. Eu queria que você comentasse a respeito. Então, eu como cristão, aí é que vem agora o surgimento lá na Praça do Derby, quando teve a Marcha da Família, São Paulo saiu também, e aí eu já entrei em pauta nacional. Já comecei engraçado que eu me lembro de Nicolas, na primeira vez que Nicolas entrou com a mochilinha. Eu me lembro de André Fernandes de novo, inclusive Alex do Ceará, que é meu amigo, que veio para cá recepcionar Bolsonaro, quando Bolsonaro esteve aqui. Mas a Marcha da Família, aí foi onde veio, na Praça do Derby, amigos, inclusive pessoas que hoje me dá muita saudade, que faleceram, mas brigaram muito pela direita. Milton mesmo carregou Bolsonaro no aeroporto. Milton é falecido. Nossa amiga guerreira Valéria Ambrósio, que tinha um colégio em Camaragibe, chegou, na época, Cibele, Nádia, Ana Leite, Nalvinha, Jete, Alfredo, Hilder Nado chegou com a caixa, com Carlos, com André. Depois chegou muita gente, depois chegou uma grande guerreira aqui, que era Maria Dulce Sampaio, a quem eu admiro muito e a quem eu tenho respeito, porque ela foi uma das iniciadoras da direita. Ela puxou para si, bateu no peito, subia no trio, chamava, pegava o microfone e pei buf. E aí foi onde disseram, tem um tal de Bolsonaro no Rio de Janeiro. Eu até perguntei, mas isso é nome, é remédio, é alguma coisa? Não, é Bolsonaro. E eu disse, mas como é ele? Olha ele aqui, ó. Aí quando eu vi que Bolsonaro, eu como cristão, e naquela época estava saindo a cartilha do sexo, que era uma lei que estava querendo transitar, uma PEC, não esqueci a PEC, uma PEC que estava querendo proibir culto, religião, um monte de coisa. E aí saiu a cartilha do sexo, velho. E aí eu peguei a cartilha do sexo e levei para a Praça do Derby. E eu mostrei a todo mundo, aqui, ó, tá chegando nas escolas com nossos filhos. Minha irmã também me posicionou, Fred, a gente tem que fazer alguma coisa. Outras igrejas me posicionaram, eu digo, então a gente vai pro Derby. Então vamos fazer a Marcha da Família do Derby. Foi aí onde eu conheci o Dernado, onde chegou esse pessoal. E foi aí que teve essa renovação, esse aí, chamado? Exato. Aí o pessoal disse, vamos fazer uma equipe para ir mandar alguém entrevistar Bolsonaro, no qual uma das primeiras entrevistas de Bolsonaro foi com Rafael Sarmento, que hoje, se eu não me engano, ele, não sei se ele ainda trabalha na escola ou ele está em Caruaru, numa universidade. Um dos primeiros que entrevistaram o Bolsonaro. Depois foi um amigo nosso que saiu candidato, foi lá e marcou com uma equipe grande aqui a chegada de Bolsonaro. E foi aí onde a gente começou a criar aquela coisa para o Bolsonaro. Mandamos fazer... Você chegou a conhecer Bolsonaro pessoalmente? Sim, a gente almoçou lá no Espeto. Inclusive eu tenho prova porque ele não comeu nada. Eu ficava olhando ele querendo comer e eu dizia que esse homem não come nada. E eu comendo e ele não comia nada. Todo mundo em cima dele falando. Até que ele se levantou para bater foto. Foi aí quando eu fui lá bater foto com ele. Mas eu nunca vi um cara tão simples, velho. Nesse dia, Paty, eu botei a bandeira do Brasil no meu carro.
Fiquei andando de 7 da manhã até quando o Bolsonaro desceu o avião no aeroporto de Recife. Então, são duas perguntas que ainda estão no ar, né? Que a gente quer saber, né? Como foi esse chamado? Existe um gatilho, existe um momento, certo? Então, que você recebeu esse chamado, você fez assim, eu preciso fazer alguma coisa. E aqui de fora eu não vou conseguir fazer nada, certo? Então, assim, se eu não consigo fazer nada de fora, eu preciso me tornar um político, porque com a caneta, então, na verdade, o poder da caneta, eu vou poder fazer a mudança. Que momento foi esse desse chamado? Eu vi naquela época, naquele momento, que a gente precisava também de uma grande liderança. E quando eu vi os embates de Bolsonaro sobre ideologia de gênero, sobre o aborto, sobre a família, sobre os princípios cristãos, né, e eu vi a transparência nele. Eu vi que ele era um cara que falava a verdade. Então foi daí onde a gente começou a seguir Jair Messias Bolsonaro, e a gente começou a também investir. Né? Eu comecei a fazer bandeira, adesivo, e inclusive como eu era representante e como eu ia em vários municípios, dentre deles Santa Cruz do Capibaribe, foi lá onde eu me juntei com meu amigo Adilson Bolsonaro, que eu disse, Adilson, a gente precisa levantar o nome desse cara, velho. E Adilson disse, pode deixar. E ele é o que de Bolsonaro, o Adilson Bolsonaro? Só criou o nome porque, como a gente iniciou com Bolsonaro lá em Santa Cruz do Capibaribe... Mas então, é o sobrenome dele ou não? Não, ele botou depois. Adilson Bolsonaro. Ele pegou carona no Bolsonaro. Pegou carona, né? Adilson Bolsonaro, aí ficou Adilson Bolsonaro. Então foi daí. Inclusive, a gente ia trazer Bolsonaro para Santa Cruz. Bolsonaro participou da primeira rádio do Nordeste, lá é a rádio de Jason. Ele tem a data e tem um dia dessa rádio lá. Bolsonaro conversou com a gente muito legal, cara. Me lembro como hoje. Então, de lá a gente ia tentar ele, mas como Donald Trump nos Estados Unidos teve a eleição e ele foi presidente, então tudo foi cancelado naquela época. Aí Bolsonaro foi para os Estados Unidos, inclusive, se não me engano, foi até com o Eduardo. Né? E antes, se não me engano, de Donald Trump ser eleito, eles já tinham ido. E depois de eleito é que foi melhor. Então, dessa época eu me lembro porque a gente falou sobre isso. Então, dessas trajetórias onde Bolsonaro vinha defendendo, aí, minha irmã, a gente abraçou ele com amor. O que que você sentiu? Em que isso impactou na mudança e na decisão de entrar na política? Esse que realmente a gente quer saber. Jesus. Nada iguala a Jesus, mas o sentimento de Bolsonaro em querer ajudar o próximo fez com que a gente visse algo nele, né? A verdade, a sua história. Ele era um cara simples. Bolsonaro, como vereador, a gente viu ele botando um saco de lata na cabeça, cara. E eu vi aquela raposa velha daqui e nunca foram às ruas. Nunca chegaram de nenhum movimento. Inclusive não queriam que aparecesse movimento. Eu me lembro que nós fomos perseguidos. Da Praça do Derby até o posto de gasolina, onde tem aquela rua do Hospital da Clínica de Fratura, que tem uma rua que é cheia de colégio. Aí tem um posto ali. A gente parou o carro ali e tinha uma polícia militar. E aí a gente foi lá para a viatura e daí a gente notou que eles foram embora. Então, a gente via que eles não queriam que nascesse esse movimento da direita de rua. Eu me lembro até que um dia a gente fez um movimento lá na Praça do Derby, que foi muito legal, cara. E como tinha o hospital Clínica de Fratura, eu não podia soltar minhas bombas, os fogos. Então foi aí onde veio a ideia da fumaça verde e amarelo. Porque a gente lançar a fumaça verde e amarelo
todos que estão longe vão observar, inclusive quando o sinal fechava. Então, quer dizer, quando o sinal fechava, eu acendia a fumaça verde e amarela. Aí o pessoal, quando via que danado é isso, que danado é isso, então os meninos abriam a faixa, né? A gente pedia o fim do Fórum de São Paulo e o fim do comunismo. Vamos esclarecer uma coisa aqui, viu, gente? Então, essas bombas, vamos falar, quais eram essas bombas que você não pôde soltar? Né? Era bombas de artifício, de fogos, para chamar fogos atenção. para chamar atenção, Fogos. né? Fogos de artifício daqueles de Porque São João, gente. porque a zoada, ali tem um hospital da restauração. Então a zoada... E incomodar, né? Os incomodava. doentes, Então, né? Que tem foi aí onde a gente trocou pela fumaça verde e amarela e a gente seguiu o rumo. Então a gente panfletou muito na frente dos Correios, no semáforo e ali no DEB. Inclusive, aí onde chegou lá, umas 6 mulheres e um cara com uma faixa lá, as mulheres com lenço vermelho aqui, porque eles queriam implantar um marco civil da internet. E aí, onde Dulce Sampaio chegou lá, protestando contra isso. Quer dizer, eles já tinham toda a cartilha pronta. Né? Esses caras, eles são totalmente perversos. Isso já estava nos trâmites lá atrás. Por isso que ele fez, quando o Hugo Chávez esteve aqui, a gente correu para cercar a estátua de Abreu Lima, porque eles estavam querendo derrubar. Que estátua é essa, Fredinho? Abreu Lima acho que era da Venezuela, um cara da Venezuela que teve aqui, não me recordo bem a história, mas que ele lutou pela liberdade, libertar. Ele lutou muito e naquela época foi onde a gente começou a seguir também Maria Corina Machado. E na época, seu Enéas já tinha falado sobre tudo isso que estava acontecendo e que poderia acontecer na Venezuela também. E o surgimento dessa mulher, Maria Corina Machado, ela era bem jovem. E hoje a gente vê o quanto ela é guerreira. Então, de tudo isso, a gente viu que o Brasil ia chegar, ou está chegando, e eles não querem mostrar a realidade como a Venezuela. A gente já percebia isso. Ô Fredinho, a gente sabe, né, pelo que você disse, que você vive realmente uma linda história de amor, né? Quando você chegou para ela e disse assim, eu vou entrar na política, minha Simone, meu amor, vamos entrar, porque, na verdade, o casal, ele entra junto, né? Você não vai sozinho em canto nenhum, vocês caminham juntos. Como foi isso? Quando eu estava num evento, numa EBI em São Paulo, uma grande feira de moda, de miudeza, foi de moda, alguma coisa, não, de linha de lingerie, alguma coisa assim. E eu conversando com um dos diretores, né, que ele falou, se preparem, porque vai fechar muita fábrica e indústria. Então eu voltei no meu escritório de representação, eu cheguei para a Simone e disse, ó filha, a gente vai ter que lutar, porque do escritório aqui, 20, 30 representação, vai reduzir para 3. Isso daqui a 15 anos, 10, 20 anos. Veja vocês, viu? Isso fica bem atento, porque esse alerta eu recebi, eu trouxe, mostrei, e ela disse, será? Que ela ficava meio assim, ela não queria que eu entrasse na política. E eu também não queria. E hoje ela apoia? Apoia. Hoje ela apoia. Ela me vê, só que ela tem um lado da preocupação. Porque ela sabe muitos fatos que aconteceu comigo que eu contei com ela. Né? Já me jogaram lá do canal. Isso, a gente vamos narrar em poucas palavras, na realidade, como se deu esse incidente, né? Que eu acho que foi um marco para você, ele deixou um pouco traumatizado, porque realmente foi algo muito sério, né? Isso. Teve vários incidentes aqui. Teve a perseguição, a gente foi recebido de tijolo, paus e garrafa. Foi na Praça isso? do Deb, saiu nos jornais daqui, tem nos jornais daqui. Tem esse registro, então? Tem registro, tem a foto nossa. Na época era um vereador do PT e chegou lá com umas 60 pessoas, tudo encapuzado de vermelho, de skate, e começaram a jogar coisa em cima da gente. A gente estava na Praça do Deb. E vocês estavam fazendo o que lá nesse momento? Pedimos já a liberdade, o fim do comunismo,
o fim do aborto e o fim da ideologia de gênero. Qual foi o ano, Fredinho? Eu acredito que tenha sido 2012, 2010, Nossa, olha 2011. só, gente, lá atrás mesmo. Desde 2006, o amigo do ex-condenado e o outro lá de São Paulo, uma equipe da época de Brizola, eles já tinham isso, de querer destruir, de querer... Eles vão em público e dizem, nós queremos sim destruir a família. Nós somos sim a favor do aborto. Né? Isso a gente vê. Eles dizem o quê? Nós temos que extirpar cada membro da direita. Isso é a mim, isso é a vocês, isso é a família. Né? Eles não suportam família. Eles vivem mentindo para a sociedade. Então a gente começou a ver o banheiro, hoje já tem aí banheiro unissex. Né? Então, tudo isso que a gente viu lá, no qual também o meu presidente, Jair Messias Bolsonaro, falava, contestava, mostrava, provava. E hoje está aí. Não é à toa que quando o Hugo Chávez esteve aqui, um ex-condenado, que eu me lembro muito bem hoje que a Petrobras chegou em Abreu e Lima, na refinaria, 5 bi e 1 bi de Hugo Chávez, que até hoje nunca trouxeram nada, mas a gente já via toda essa bagunça. As estatais começaram a pegar fundo de reserva, começaram a meter a mão. A gente via, desculpa eu dizer, com todo respeito, mas, pô, a gente estava vendo que o Brasil estava entregue. Seu futuro vereador que conhece, na verdade, muito de pertinho a história política do nosso estado, do nosso país. Então ele tem, na verdade, ele acompanha, ele tem uma memória política, que é uma coisa que poucos têm, né? Porque muitos vivenciaram esses momentos. E nesse momento que escuta, né, essa história da trajetória do Frege, e aí começa a se recordar, se ver dá aquele start, né? Daquele momento que foi vivido. E, lamentavelmente, o nosso brasileiro, ele não tem, na verdade, uma memória, né, da história do nosso país e principalmente da história política, né? Ainda bem que eu vivenciei tudo isso. E você tem essa memória guardada Vivenciei. dentro dessa sua história e dessa luta sua. Do que E a gente você pode foi. narrar hoje. Isso aqui é grandioso, gente. Então, hoje a gente pensava que a gente ia escutar somente um pouquinho da história do Frege, e ele, junto com a história dele se mistura, certo? Com a história política do nosso estado e do nosso país. Você tem memória de algum político que você considerava honroso, honesto, antes do Bolsonaro? Assim, eu pensava que ele era uma pessoa digna de caráter e personalidade. Hoje, para mim, é um mau caráter. Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Porque ele enganou todos nós. Ah, mas ele foi o do real, sim, mas ele cortou 2-0. Ele deflacionou, todo mundo perdeu dinheiro. Todo mundo perdeu dinheiro. Ninguém vinha dizer. E já vimos de Collor com aquela poupança, poupança de um nome que se dava na época. Foi confiscada, né? Aí Itamar assumiu, aí Fernando Henrique veio com... Fernando Henrique era o ministro da Economia, veio com essa coisa e eu acredito que todo mundo perdeu. Né? Você tem alguma opinião a respeito do Marco Antônio Maciel? Do Marco Maciel? Marco Maciel. Marco Maciel é um homem distinto, é um cristão. É um pernambucano, na verdade, que teve na política em muitos âmbitos, né? Digno, de caráter, de personalidade. Ele não perdia uma missa. Amava a sua família. Escutava a todos. Recebia a todos. Ajudava a todos. Então, vamos parar agora em um pouquinho assim. E vamos fazer umas perguntinhas muito importantes para a Caçadora de Sucesso. A história desse homem chamado Frege Filho, que hoje vem pedir o seu voto, vem trazer à tona, né, a sua intimidade, a sua história de vida e de sucesso, para que você o conheça como pessoa e que o adote como seu candidato ao seu futuro vereador. E aí, como eu, a Caçadora de Sucesso,
o considero, por conhecer essa história de vida e sucesso dele, um grande profissional de sucesso dentro desse ramo de representações comerciais do ramo têxtil. Eu quero lhe perguntar, Fredinho, o que é sucesso para você? Eu acho que de onde eu vim e onde eu estou, né? Que a gente saiu lá de baixo. Nunca peguei nada de ninguém. Nunca ninguém me deu nada de graça. Tudo meu foi de trabalho, de suor e de luta. Começou a trabalhar muito cedo, com quantos anos? Desde os meus 12 anos que eu trabalhava com meu pai. Dos 16 em diante. Agora eu trabalho profissional depois dos 19, 20 anos, 21, por aí. Quando eu casei, aí foi que eu... Nesse momento eu sei que tem muita gente, sabe, que escuta essa história do Fred, né? E aí se vê, né? Um espelho da minha história. Eu também comecei a trabalhar muito cedo. Eu sei que muitos pernambucanos, muitos recifenses começam a trabalhar muito cedo, pela necessidade mesmo, Ô, né? Patrícia, eu cheguei a dormir na rodoviária. O meu sonho era ter uma pasta, porque eu carregava um mostruário na mão. Uma canetinha simples. E meu sonho era ter uma pasta. E eu lutava para comprar uma pasta. Eu dormi na rodoviária. Várias vezes dormi na rodoviária porque eu não tinha dinheiro para dormir em pousada, em hotel. Eu não tinha carro. Então as rodoviárias, né, Conheço pernambucanas todas, de afora, né? Aracaju, de Campina Grande, de Caruaru, conheço todas. E nesse tempo você já fazia um Fazia regional, isso. não é isso? O que é que eu fazia? Eu viajava à noite, porque às vezes eu dormia no ônibus, e chegava de madrugada, e dormia o restinho, e já começava a trabalhar. Às vezes eu não tomava café, porque eu tinha o dinheiro da... Eu sei, meu amigo, que você se emociona nesse momento, porque a gente... O que ele quis dizer? O sucesso é isso, de onde eu vim, onde eu estou, é de onde ele veio, que ele veio de uma situação muito próxima da sua situação, muito próxima da situação de muitos pernambucanos, e muitos recifenses, muitos brasileiros, entende? Então, assim, somente alguém que veio de onde você está, de onde você veio, que vai conseguir te compreender, que vai lutar pelos teus direitos, que vai lutar por você. Não é isso, Fredinho? Inclusive, naquela época, Patrícia, eu andei em vários gabinetes, porque acho que a Alep não estava nem pronta. Mas eu andei em vários gabinetes para nos ajudar. Todos eles negaram. Todos eles negaram. Sequer davam... Eu me lembro que eu pedia a amigos meus uma resma de cartolina, para que a gente escrevesse algo que o pessoal do carro visse. E aí a gente dizia, naquela época já, né, fim do comunismo, buzina. Tem vários vídeos meus no Deb, onde a gente relata isso. A gente levava chocalho, levava essas coisas para chamar a atenção. E tudo que fosse para chamar a atenção, que a gente tem que acordar, a gente tem que reagir. Então, isso é muito, muito gratificante, porque eu vim do nada. E graças a Deus, hoje eu tenho um apartamento, eu tenho um automóvel, meus filhos, todos eles estão bem formados, todos estão caminhando por suas linhas, né, suas vias próprias. E o que eu construí até hoje, para mim é gratificante. E aí veio o momento de entrar na política, porque eu sabia que isso ia chegar. Eu sabia que as empresas iam fechar. Eu sabia que as indústrias iam falir. Eu sabia que o comércio ia deixar de existir, gente. Porque o mercado asiático é selvagem. Ele vem de forma, desculpa eu dizer, desrespeitosa a todos que têm fábrica e indústria no Brasil. Uma coisa é eu ter o poder legislativo aqui no Brasil, outra coisa é o poder legislativo lá na Ásia. O povo sofre lá. Lá não tem 13º, não tem férias, não tem descanso. O salário lá é mixaria.
Aí como é que é a hipocrisia da política? Dizer, vamos fazer como é, um mercado aberto, e você que é sindicalista, por que você não vai lá na China, na porta lá da China, brigar por aqueles que estão lá? Aqui no Brasil é fácil, você está na porta, fecha tudo, quebra tudo, o mercado está aí falindo, a Imperatriz que o diga. Meu Deus, é lamentável, né? A gente caminha lá pelo Imperatriz centro que do o diga. Recife, tá parecendo ruas fantasmas, né? O centro do E Recife. só a gente tem a solução. Aí é quando vem, por que só a gente tem a solução? Porque eu faço parte do mercado do Brasil. Eu estou lá dentro do coração que bombeia o sangue. Queira ou não queira, nós representantes, de todos os nossos representantes de todo o Brasil, bombeia o sangue. A gente sabe o quanto a fábrica e a indústria sofre nesse Brasil. Aí como é que eu vou competir com um mercado que é totalmente desleal, desfavorável no âmbito legislativo de igualdade? Não pode. Então, a gente sabia que ia quebrar a Imperatriz. Aí, ó, pessoal, o restinho que tem, se vocês não acordarem, se vocês não reagirem, a gente vai chegar numa situação muito desastrosa. Porque Brasília só vê o seu umbigo, desculpe eu dizer, mas não ajuda o poder privado, aqueles que querem crescer. Eles vêm com mentira, com enganação. Para que vocês acordem, eu acho que ninguém fala isso. Eu estava vendo, Pato, essa semana, o Poder Legislativo, o orçamento do ano que vem, para vocês que não sabem, é 17,9 bilhões. Vocês sabem quanto é o orçamento do ano que vem do Supremo Tribunal Federal? 59,5. 59,5. Por que será? Vocês estão me entendendo? Por que será? Vocês estão me entendendo agora? Né? Nós pecamos, onde nós não demos as mãos. Quando você vê um irmão seu sendo preso por carregar uma bandeira do Brasil, e você não travar, não parar, não dar as mãos, agora eles vão dizer, ó, se a gente prendeu 2000, essa eleição agora que tá tudo já legal, de boa. A gente tem que lutar. No outro dia eu fui para a padaria. No outro dia eu estava com a caixa de som. Eu fui para a padaria. Chegou lá, prefeitura, polícia, para me querer me levar preso, prender minha caixa, prender as coisas. Mas só tinha eu, cara. Aquele lance, uma andorinha só não faz verão. Porque é o seguinte, o político, ele tá de boa, ele ganha de bem ali. Por isso que ele não vai para a rua, por isso que ele não quer que o movimento cresça. Você vê, Pernambuco aqui teve quantos pleitos de vereador? Qual foi o vereador que estava com o movimento de direita nas ruas? Qual foi o vereador que estava lá na Lava Jato? Qual foi o vereador que estava lá no impeachment? Copa, padrão FIFA. Qual foi aquela fumaça verde e amarelo? Até me ver agora o padrão FIFA, quando a Rede Globo botou o helicóptero lá em cima, que filmou a abertura do protesto, manifesto do padrão FIFA na Conde da Boa Vista, aquela fumaça verde e amarela, foi a gente que acendeu. E ali deu início. Então você vê, tudo isso já está aí, fato, é provado. E a gente fala, gente, vai acontecer isso. Não, vocês estão loucos. Quantas vezes me chamaram de louco na Praça do Derby? Você é louco. Você está fazendo o quê? O primeiro ano do ex-condenado. O primeiro ano eleito. No segundo ano eu estava na Praça do Derby. 2006 ou 2008. E o cara botou o pneu da moto na caixa do meu peito. Porque eu estava panfletando lá sobre, na época, um acontecimento que houve, que até Joaquim Barbosa, não sei o que foi, o mensalão, foi alguma coisa que houve. Então a gente já escutava relato, desde Celso Daniel. Então a gente sabia o que estava acontecendo. Né? Então o nosso país é uma potência tão grande, que
roubam, o Ô, Brasil Fredinho, tá aí. vamos agora, eu quero te interromper um pouquinho para a gente falar agora, né? O teu projeto para a Câmara dos Vereadores, né? Então, assim, eu sei que você levanta a bandeira do patriotismo, da pátria, família, liberdade, que você é cristão, tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador de sua vida. A gente sabe que o papel do vereador, né, é muito importante, mas muita gente não sabe o que faz um vereador. E a gente poderia, nesse momento, trazer para todos que nos assistem, né, que se perguntam o que faz um vereador? Primeiramente, fiscalizar, né? Segundo, escutar a voz do povo. Ele fiscaliza quem? Primeiramente, tudo que a prefeitura faz de melhoria para o povo. O vereador, ele fiscaliza o prefeito, não é isso? O prefeito, é isso que eu digo. Isso é muito importante, imagina. As leis municipais. Então, assim, a gente tem que ter, na verdade, sempre, você sabe que existem os auditores, né? Sempre tem que existir o fiscal, né? E o fiscal do prefeito são os vereadores, não é isso? Que fiscaliza as obras do prefeito, ou eu estou errada? Lógico, a gente tem exemplo aqui, a mobilidade, quanto foi de orçamento para trocar as calçadas, até hoje ninguém sabe o valor, ninguém faz uma CPMI, ninguém pede uma auditoria, né, ou entra num órgão, né. Tem que existir um trâmite aí, uma fiscalização, se for o caso de justiça ou até de polícia. Ô, Fredinho, me fala uma coisa. A Câmara dos Vereadores foi criada para fiscalizar o prefeito, certo? E quem é que fiscaliza os vereadores? É o povo. Então, essa é uma pergunta pertinente, porque assim, você dá seu voto pro vereador porque ele é bonitinho, né? Porque ele neva o cabelo, porque ele dança TikTok. Mas assim, você precisa saber o que ele está fazendo. Então, assim, você vai dar seu voto para o vereador, você precisa conhecer a história desse vereador, saber o plano de governo dele. Se ele, na verdade, vem observando o que ele pretende fiscalizar da prefeitura, e você tem que acompanhar as promessas de governo dele. Então, se ele fala assim, olha, isso aqui está errado, isso, aquilo, outro, e eu pretendo consertar isso, aquilo, outro. Claro que, na realidade, o papel do vereador é fiscalizar, mas quando ele fiscaliza, ele, na verdade, ele pode ter algum projeto, na verdade, que ele leve para o prefeito, né? Exatamente. Leve para a Câmara para que todos os outros vereadores possam aprovar, não é isso? Patrícia, eu quero aqui falar dos meus vários projetos e ideias, mas tem 5 que é especial, que eu quero carregar dentro de mim, na minha pasta de governo. Para minha querida, maravilhosa Recife. Primeiramente, a questão dos bairros, via única, para que não haja mais atropelamento, para que não haja mais transtorno. Não venham me dizer que não é investimento alto para fazer uma paralela vindo e outra voltando. Não interessa. Nós vamos brigar por isso. É teu bairro que eu vou lutar. É por vocês. Né? Inclusive, a gente vai questionar também porque aquelas ruas não são asfaltadas. Não é possível que a gente já passou por tantos milhares de pleitos e ainda bairro como Cordeiro, como Mostardia, como São Martim, ainda existem ruas que não são asfaltadas, não tem iluminação, não tem saneamento básico. Então nós vamos lutar por isso. Né? É um questionamento que eu faço. A outra é na parte de fábricas e indústria. Nós temos que trazer de volta o fluxo que havia em Recife no comércio. Nós temos que fazer com que o jovem aprendiz, que quando saia da sua escola, com tempo integral, ele saia com um currículo de um curso profissionalizante. Que quando ele vá em busca do emprego, que ele leva o currículo, o que é que o jovem escuta? Qual a sua experiência? E ele não tem nenhuma. Então, na escola, ele já sai com essa experiência. Ele já sai com esse teste vocacional. Então, nós queremos levar isso para o jovem. Fora isso, o que é que a gente tem? Aumentar o número de creches. E por que não colocar creche à noite? É importante também. Né? A gente tem creche só amanhã e à tarde. Por que não colocar à noite? Então isso é importante.
Na área de saúde, a gente vê as UPAs, pelo amor de Deus, porque ninguém fiscaliza, porque ninguém vai lá. Então, essas UPAs poderiam ser 3 vezes melhor, né? Com mais acesso, com mais equipamento, com uma coisa mais completa. Né? Mas quando a gente vê que às vezes você chega na UPA, não tem ninguém, falta isso, não tem medicamento, não tem gás. Agora mesmo, no Ibura, teve um problema de uma UPA lá que nem água tinha, bomba, não tinha nada. Quer dizer, onde é que estão os órgãos fiscalizadores? Eu quero chegar, meus amigos, para fazer para você, trabalhar para você, arregaçar a manga. Tá? Eu não quero antes apertar a tua mão, não, amigo. Quero apertar a tua mão depois. Eu eleito, vou trabalhar, vou na tua rua. Eu vou fazer isso. Eu faço com o maior orgulho, com o maior amor pela minha Recife. Então a gente vai em busca disso, de observar, fiscalizar a escola do teu filho. Enquanto você está no trabalho, eu estou lá fiscalizando. Eu estou lá perguntando por que isso, por que aquilo, quanto veio disso de recurso, por que falta isso. Eu vou estar lá, na área de saúde, na área da educação e na segurança. Tua rua tem uma péssima iluminação, gente. A tua rua não tem saneamento, às vezes não é nem calçada. Isso é péssimo para a segurança. Eu fui de uma época, amiga Patrícia, na época que tinha patrulha de bairro. Chegava uma Kombi, descia 6, 8 policiais, cada 2 ia para uma rua. Mas as pessoas se sentiam seguras, né? Protegidas, seguras. Eu fui dessa época também. E por que não fazem mais projetos como esse? Quer dizer, se o passado a gente teve experiência, teve lição, e hoje não se tem nada. Tem que aproveitar, né? Na verdade, o que deu certo, a gente pode repetir, né? Isso. Então, essas coisas... Outra coisa, pelo amor de Deus, gente. Eu acho que já deu 5, mas vou estourar mais um. Gente, o estacionamento na cidade não pode ter esses absurdos. Levar teu carro preso, tu ser perseguido e a multa chegar constantemente na tua casa. Eu pedi a um amigo meu esse projeto. Na sexta advertência, aí chegaria a multa. Porque você não está ali de propósito, você não está errando. Às vezes você para um carro para comprar pão e o seu carro recebe uma multa de quase R$300. Aí o cara nunca mais para naquela padaria para comprar pão. E aí isso limita, inclusive, o acesso, né, na verdade, ao comércio do Recife, porque muitas das pessoas relatam, né, que deixam, na verdade, de visitar, de ir ao comércio do centro, porque não tem onde deixar o seu carro, né? A comunidade é essa, gente. Como é que a gente vai trazer o fluxo do comércio? Como é que a gente vai trazer emprego para teu filho, para teu sobrinho, para você mesmo? Como é que você quer levar o currículo se tem um órgão que dificulta o desenvolvimento e o crescimento? No meu entendimento, estacionamento em via pública não deveria ter zona sul, no meu entendimento, tá? Inclusive, uma coisa, viu, pessoal? Eu detesto quando eu vejo alguém no mercado público montar os seus carros, levarem seus carros. O nome já está dizendo, se é mercado público, tem que ser estacionamento público. Como é que é mercado público e a pessoa paga estacionamento? Então, como é isso, pessoal? Você que gosta, você que é um saudosista, que gosta de estar em mercado público como eu gosto de estar no mercado da Encruzilhada, na Madalena, tomar café em Afogado, mercado da Boa Vista. Eu gosto. Aí quando a gente tem que pagar isso, pagar aquilo, quando não paga, o reboque leva. Assim mesmo são as igrejas. A tua igreja de domingo, vamos usar o bom senso, porque no carnaval bota-se o galo, fazem tudo, trancam rua, e porque as nossas igrejas, a gente não pode estacionar uma faixa amarela que não tem acesso de carro, não tem fluxo de carro. Né? Quantas vezes eu vi em vários bairros, as igrejas, reboque levar carro quando não passa nenhum carro na rua. Que ofensa estacionar o carro. Onde há a palavra bom senso aí? Quer dizer, até as igrejas
eles são perseguidos. Os meus ideais, os meus projetos é para trazer o desenvolvimento. Tá? É a reestruturação do centro de Recife. Eu trabalho dentro de fábricas e indústrias da moda. E quando você fala, você como vereador, não só fiscalizar, mas mostrar o campo de crescimento que a gente pode trazer o fluxo de gente. Não venham com essa história de dizer que é por causa da internet e nem shopping. Não, não é. É por conta de abandono mesmo. É por conta de irresponsabilidade. É fedentina, entendeu? É uma pessoa que foi eleita e não cuidou de Recife. Só veio cuidar agora por causa das eleições. Então a gente vê, quando eu falo que a gente pode sim trazer, fazer o primeiro shopping ao ar livre, coisa simples de fazer. Desde a Rua do Aragão, como a Rua dos Óculos, a Praça Maciel Pinheiro, entrando pela Imperatriz, que nem um shopping. Que nem um shopping. Aqueles prédios fechados, a prefeitura pode muito bem chamar, subsidiar, através de impostos, diminuição, taxa zero, as melhores confecções que a gente tem no polo têxtil. E o que é que a gente poderia fazer? Convidá-los para fazer parte daquele prédio que a prefeitura vai subsidiar os impostos e você vai pagar menos. Então a gente tem como trazer todos esses benefícios, toda essa infraestrutura, toda essa remodelação. Primeiro, shopping ao ar livre, a ponte de ferro é um pia de madeira, a passarela da moda em ambos os lados, entrar na Rua Nova, com o mesmo porcelanato de shopping, tudo embutido, a mesma coisa daqueles prédios, subsidiar os impostos, convidar as pessoas, entrando na Praça do Diário, que seria a segunda praça de alimentação, sem danificar nada, mas colocar quiosque bacana, como tem no shopping. Entrar ali na Duque de Caxias, pegando a Rangel, saindo aqui no Mercado São José. Então, isso a gente vai trazer um surgimento e fazer o primeiro shopping. Inclusive, aquela rodoviária antiga, eu vou dar uma ideia aqui. Aquela rodoviária antiga, pessoal, não serve para nada. Fazer a primeira rodoviária do Nordeste das praias. E vejam bem o que eu estou dizendo a vocês, uma ideia fantástica. Norte e Sul, aquela rodoviária. Faz a primeira rodoviária das praias. Pega o aeroporto, pega os donos das empresas aéreas, eles colocam o seguinte, bota o ônibus do aeroporto para a rodoviária da praia, sem parada, como tem em São Paulo. Né? A TAM, o ônibus da TAM, direto até a rodoviária das praias. Lá, ele, se quiser, ele vai gastar no Mercado São José, ele vai gastar no Mercado Santo Antônio, ele vai ver aquele investimento que fizeram. Lá agora foi inaugurado. Então vejam o quanto isso vai trazer de riqueza, de desenvolvimento, de empreendedorismo. Então a gente tem condição de fazer isso? Tem. Lá na rodoviária das praias, ele vai para Porto de Galinha, vai para Itamaracá, ele vai para onde ele quiser. E ele vai consumir, e ele vai gastar. E as empresas fazem isso lá no Sul. Então, gente, nós só temos duas certezas na vida, né? Não sei se vocês sabem, mas o teu gatinho, ele não sabe que um dia vai morrer. Teu cachorrinho tá um pouco. Mas nós temos essa certeza, né? A gente nasceu e sabe como certeza única, né? Que a gente vai morrer um dia. E eu acho que a beleza disso tudo é não sabemos quando, né? A gente não sabe quando o cara lá de cima vai precisar da gente, sabe? E aí, Fredinho, nós digamos que assim, daqui a 100 anos, porque ele ainda vai ficar muito tempo conosco, vai construir, na verdade, uma história política absurdamente linda. E ele dissesse assim, Fred, você vai ter a oportunidade de deixar uma mala, certo? Eu vou te dar essa oportunidade de saber quando é que você vem aqui para me ajudar aqui em cima, né, na casa do Criador. E eu vou te dar a oportunidade de deixar uma mala, Fred, uma mala. O que você colocaria nessa mala e para quem você vai deixar essa mala, Fred? Ah, com certeza. Em primeiro lugar, para minha família, meus filhos, um legado de transparência, um legado de ser verdadeiro, um legado como cristão. Eu aprendi muito do meu padre, do meu pároco lá da Igreja São Sebastião do Cordeiro.
Padre Oscar Martins, a palavra que até hoje eu guardo: obediência. Quando você obedece a Deus, quando você obedece a um padre, o teu filho, vendo você obedecer, vai fazer o mesmo. Pois é. Então, tudo isso é o que a gente vai deixar, todo esse aprendizado. E uma palavra muito forte, que é o amor. O amor é tudo. É você respeitar o próximo, é você ser verdadeiro, é você acolher bem aqueles que precisam, é você ajudar o próximo. Então, é isso que eu vou deixar. É gratidão. Então, Fradinho, na verdade agora, de hoje, não tem mais, na verdade, essa mala tem, na verdade, as maiores grandezas da vida, né? O amor incondicional, o exemplo, né? O exemplo, ele quer deixar o exemplo dele, né? Não se ensina absolutamente nada sem o exemplo. Né? A gente não pode falar para os nossos filhos fazerem uma coisa e a gente faz exatamente o oposto. A gente tem que dar o nosso exemplo e essa é a melhor forma de se educar e de se ensinar, né? Muito bonito. Então, é isso que eu quero deixar, é ajudar o próximo, é amar a minha família como eles me amam, é amar o próximo como um dos primeiros mandamentos, amar o próximo como a ti mesmo. E é isso que eu quero deixar, sabe? É toda minha trajetória de trabalho, de vivência, de humilhações. Eu fui humilhado várias vezes e eu passo por despercebido. Tudo é entregue a Deus. Então, tudo isso que eu vou deixar foi muita lição que eu aprendi nesse caminhar da vida. Então, amar ao próximo como a ti mesmo, né? É o caminho da vida, né? É a nossa crença, é a nossa fé. Tudo isso aí, gente, que eu vi, que eu aprendi, que eu vivenciei, eu acho que está tudo dentro dessa mala. Né? A vida, o respeito à vida, né? É você lutar pela liberdade, é você lutar em ajudar o próximo. Né? Não adianta eu sozinho, nem eu crescer. Eu quero que todos cresçam, né? Porque a felicidade é para todos, não só para mim. Mas eu posso fazer aquele feliz e ajudá-lo, né? E contribuir de uma forma. Né? E eu só posso fazer isso com a ajuda de vocês. Né? Por isso que eu digo, um necessita do outro. Né? Então, o valor sentimento, o valor da vida, isso é muito importante. Né? E a fé e a crença, meu Deus, eu aprendi muito. Às vezes, a gente receber a nossa unção. E eu tenho isso dentro de mim. Eu sei quando eu estou falando com Deus. Né? Então, algo acontece dentro de mim, nesse momento. E eu sei que tudo que eu aprendi na vida é amor. É amor. A Caçadora do Sucesso vai estar de coração, de braços abertos para recebê-lo em outras oportunidades, que foi realmente uma grande honra tê-lo conosco. Torcer pela sua vitória,
né? A gente vai estar aqui comemorando sempre juntos, né, os louros dessa vitória que vai chegar. E eu tenho certeza que você, como vereador, vai poder ajudar muito essa cidade que você tanto ama. Muito obrigada pela sua presença no nosso programa. E vocês todos que estão nos assistindo agora, que nesse momento conhecem a história do nosso querido Fred. E eu quero que vocês acompanhem o Instagram dele. Vamos falar o Instagram do Fred? Bem, pessoal, meu Instagram é fredfilho.pe. Vou repetir, fredfilho.pe. A gente vai ter facinho. Vamos acompanhar o Fred nas redes sociais, né? Instagram do Fred. Pedir para vocês que nos acompanham, que quer receber mais esse conteúdo maravilhoso da Caçadora do Sucesso, ativa o sininho, segue as nossas redes sociais, né? No Instagram, no nosso X, no TikTok, a Caçadora de Sucesso. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Vai ter outro chamado, amiga Patrícia? Com certeza, a gente vai estar junto no outro momento. Tamo junto. Um abraço para todos vocês.